Resolução. A leitura da resolução. Lúcia. A resolução. É? Hoje só a votação, já foi de Hoje está a votação? É. Então, não tem número ainda, né? A resolução da conselheira Cleide como relatora para votação. Como a conselheira Rosa, como vota? De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, houve divergência, tendo em vista que, em regra, os tribunais de contas encaminham aos poderes legislativos os seus relatórios trimestrais e anuais, e fazendo com que o presidente do Tribunal de Contas, como gestor do órgão que seja julgado pela Assembleia, furtaria uma competência constitucional do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas em julgar as contas do gestor. Nesse sentido, eu estou votando contra a aprovação do texto dessa resolução normativa apresentada, senhor presidente. Conselheira Cleide. Presidente, essa resolução foi apresentada pela presidência, só que eu estava no exercício da presidência, então eu também posso votar. Eu estava no exercício da presidência quando apresentei a resolução. Sim, pode votar, sim. Mas aí eu... Já, porque ela foi apresentada, você está apresentando a resolução. Está de acordo com a resolução. Com a proposta. Conselheiro Fernando. De acordo, sim. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, da mesma forma, eu estou seguindo a divergência por entender que constitucionalmente a competência para julgamento das contas de gestão do tribunal compete ao próprio Tribunal de Contas. O tribunal ele tem à luz do que determina a Constituição Federal, obrigações de encaminhar relatórios de gestão anuais e trimestrais para a Assembleia, demonstrando o custo do exercício do controle externo, demonstrando o proveito pelo exercício do controle externo, mas julgamento dos atos de gestão da própria Corte é competência privativa do próprio tribunal. Isso é o que diz as principais doutrinas que escrevem sobre controle externo no Brasil. Então, eu não tenho como votar contrário a esse posicionamento que vem sendo difundido pelos principais estudiosos do controle externo, de modo que eu estou votando contrário à resolução. Não vota, né? Então, vence aprovada, ficando vencido o conselheiro Rodrigo e o conselheiro Anselmo. Está facultada a palavra ao senhor. Vota para... Regimento interno, não. Isso não é regimento interno. Regimento interno. Então, como vota a conselheira Raquel? Eu acompanho a conselheira Cleide, na proposta de voto da conselheira Cleide. Da conselheira Cleide, não. Da presidência. Tá bom. Então, aprovado, com o voto da conselheira também Raquel, conseguindo em voto, e fica vencido o Rodrigo, o conselheiro Rodrigo e o conselheiro Anselmo. Está facultada a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros e senhora representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheira Rosa. Sem processos, presidente. Presta atenção. Conselheira Maria Cleide. Também não tenho pauta para o senhor presidente. Conselheira Selma. Presidente, trago primeiramente o processo 7294 de 2004, que é uma auditoria na Câmara Municipal de São Miguel dos Milagres. É uma auditoria do exercício financeiro de 2002. Excelências, eu queria só fazer aqui um resumo do que nós encontramos. Inicialmente, trata-se de uma auditoria realizada sobre os atos de gestão do senhor Luiz Adolfo Beiriz Versosa, presidente da Câmara Municipal de São Miguel dos Milagres, durante o financeiro de 2002, iniciada através do ofício presidencial 550 de 2003 e
dessa auditoria, tendo surgido o relatório AFDEFAFON 81 de 2004, que aponta a regularidade dos atos de gestão praticados pelo interessado, com exceção dos contratos firmados à época que, segundo informações constantes do relatório técnico, não foram apresentados à equipe de auditoria. Esse processo tem uma tramitação um pouco diferenciada, que, em decorrência do seu relator originário, os autos foram distribuídos ao conselheiro Otávio Lessa Geraldo Santos e, em 19 de outubro de 2009, foram redistribuídos ao conselheiro substituto, auditor substituto de conselheiro João Batista de Camargo Júnior e, posteriormente, a nós. Em sessão plenária do dia 20 de março de 2012, o relator proferiu o voto no sentido de julgar irregulares os atos de gestão praticados pelo interessado, em virtude da ausência de comprovação dos gastos executados com as verbas de gabinete, assim como da sonegação de documentos quando da realização da auditoria. No entanto, na mesma ocasião, o processo foi objeto de pedido de vistas pelo conselheiro Cícero Amélio. Os autos foram devolvidos pelo conselheiro em 31 de março de 2015, conforme consta as folhas 35 e 34 dos autos, com um voto que se concedesse, que se permitisse o contraditório e ampla defesa ao interessado, tendo em vista que não fora concedido o direito de manifestação ao gestor. Na sessão plenária de 16 de abril de 2015, o Pleno autorizou a realização de diligências para que o gestor, querendo, no prazo de 15 dias, apresentasse as suas manifestações e ou encaminhasse as documentações que, porventura, confirmassem as suas razões. É o relatório. Aqui, excelência, há uma preliminar de prescrição de atuação do Tribunal de Contas. Preliminarmente, o interessado alega a prescrição do processo de auditoria, esse processo constitucional, em atenção ao princípio da segurança jurídica e pelo tempo transcorrido desde a realização da auditoria. O controle externo, segundo o nosso entendimento, é mecanismo que serve ao sistema de freios e contrapesos, típico do modelo de separação de poderes, essência dos regimes democráticos republicanos, oferecendo limitações ao exercício do poder, realizando fiscalizações e responsabilizando, quando necessário, por abusos ou omissões eventualmente perpetradas. Visualiza-se que o papel constitucional conferido ao Tribunal de Contas é instrumento à proteção da coisa pública e, ao final, do próprio interesse público. Na lição de Evandro Martins Guerra, o caráter autônomo da função exercida pelo Tribunal de Contas como manifestação da soberania estatal, decorrendo da superação da teoria da tripartição, impõe reconhecimento da natureza especial, sui generis, dos procedimentos e processos desenvolvidos em seu âmbito, decorrente de peculiaridade de suas competências. Nesta vereda, são valiosos os ensinamentos do ministro Carlos Aires Brito, ex-ministros, no caso. Os processos instaurados pelos tribunais de contas têm sua própria ontologia. São processos de contas e não processos parlamentares, nem judiciais, nem administrativos. Que também não sejam processos administrativos, basta evidenciar que não julgam da própria atividade, mas da atividade de terceiros. Nem se diga sejam processos judiciais, pois julgar é função do Poder Judiciário, exercida por meio de diversas competências, ao passo que o julgamento feito pelo Tribunal de Contas é apenas uma das várias competências instrumentalizadas para o exercício de sua função, o controle externo. Noutra oportunidade, o magistrado veio a corroborar o entendimento afirmado que não há processo administrativo no âmbito dos tribunais de contas, pelo menos na atividade finalística deste, porquanto não são eles órgãos administrativos, são órgãos de estatura constitucional.
Resta aqui, quanto aos procedimentos finalísticos que tramitam nas Cortes de Contas no exercício do seu poder jurídico, a rigor, não há neles a presença de partes, não há interesses opostos debatidos, ao contrário, apenas responsáveis e interessados em bem zelar pela aplicação dos recursos públicos no atendimento do interesse público, sobretudo primário. Acontece também que os institutos da prescrição e da decadência são utilizados, por vezes, de forma equivocada na seara pública. Sobre o tema, a Corte de Contas já se posicionou no processo TC 1385 de 2011, que trata da auditoria realizada no município de Flecheiras, publicada no Diário Oficial Eletrônico da Corte de Contas, na edição de 12 de dezembro de 2014, cujas razões de decidir também adotamos nos autos em análise. Quanto à natureza decadencial da chamada prescrição administrativa, distinguindo-se tais institutos e firmando o entendimento de que os processos desenvolvidos no âmbito do tribunal decorrem de seu poder jurídico, do tal direito potestativo, destinado a buscar a verdade real e, quando necessário, o eventual ressarcimento de dano ao erário, que até, mais aspas, poderiam ser compatíveis com o Instituto da Decadência, mas que, ao nosso sentir, também careceria de previsão legal específica, definindo aplicações, prazos, entre outros, prevalecendo desta forma, na ausência normativa, a regra geral da perpetuidade e inesgotabilidade, onde os direitos não se extinguem pelo não uso. Assim, não há que se falar em prescrição ou decadência do processo em tela, tendo em vista o efetivo exercício do poder jurídico do Tribunal de Contas, quando da verificação dos atos de gestão por meio da realização de auditorias e inspeções na forma disciplinada no artigo 71, inciso 6º, da Constituição Republicana de 88. Sobretudo, quanto aos atos que podem implicar em eventual prejuízo ao erário. Em verdade, o Tribunal de Contas, a par do já evidenciado acima, não dispõe de prazo próprio para julgar os atos de gestão decorrentes de auditorias e inspeções, o qual, ante a potencial natureza decadencial e a ausência de prazo legal, não sofreria a sua descaracterização pelo decurso do tempo, assim como não configura ato desprovido de legalidade, ainda que dilatado no tempo, em razão do cumprimento de sua missão constitucional, que corrobora o seu poder-dever, isto é, o seu poder jurídico. Essa é uma questão uma preliminar que eu trago à votação por dever de ofício, embora o tribunal já tenha debatido sobre ela, da possibilidade da atuação do tribunal quanto aos processos de auditoria e inspeção em loco. Aqui, diferente de decisão recente da conselheira Ana Raquel, adotada pelo plenário, não se trata de um processo de tomada de contas, nem especial. A rigor, aqui é simplesmente dando aso às competências constitucionais do Tribunal de Contas. Esse processo, entendo-se, ele realmente ficou parado há algum tempo, um tribunal, boa parte desse tempo não foi devido à permanência dele no nosso gabinete. É a preliminar que eu coloco em discussão e deliberação de Vossa Excelência. Estela quer falar? Doutora Estela. Em relação à possibilidade da realização da auditoria, acho que não existe questionamento, porque a auditoria foi realizada em 2004, referente ao exercício 2002. Então, seria uma situação diversa daquela anterior, até porque tratava de tomada de contas de um exercício mais pretérito. Agora, considerando, os possíveis desdobramentos desse processo, nós temos, primeiro, que o processo foi paralisado de 2004 a 2012, não sei se totalmente paralisado, porque a informação que teve foi que a auditoria foi feita em 2004 e que ele foi trazido para julgamento em 2012. Posteriormente, houve um pedido de vista que durou de 2012 a 2015, e depois, de 2015 até a presente data, eu não sei, não consegui registrar aqui a exata data da notificação do gestor.
Então, nesse caso, a gente entra já nessa análise, né, da pretensão punitiva do tribunal e se existe efetivo dano que autorizasse o prosseguimento do processo, porque se não existir dano, não haveria uma utilidade num processo que, ao final, se verificaria a prescrição da pretensão punitiva do tribunal. Esse processo não tramitou pelo Ministério Público de Contas, por ser anterior a 2011, né? Então, a gente faz essas considerações aqui somente para viabilizar um debate, mas não houve manifestação escrita do Ministério Público de Contas. Em discussão, a preliminar levantada pela conselheira Selma. Falar? Conselheira Selma, só esclarecendo, a preliminar, ela trata tão somente quanto a possibilidade de julgamento da auditoria. Exatamente. Pelo prazo. Da prescrição ou não da auditoria como um todo. Então, a auditoria foi realizada após 2 anos do fato ocorrido, né? E Do qualquer exercício situação posterior a isso vai ser analisado no voto de Vossa Excelência posteriormente. Exatamente. Terminada a discussão e votação. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu voto pela continuidade do processo. Não identifica a prescrição da atuação do tribunal neste caso. Não. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, o processo, como falou o Ministério Público, ele ficou paralisado durante cerca de 8 anos, de 2004 a 2012, de modo que a gente tem a incidência da prescrição trienal com relação a qualquer pretensão punitiva. No que se refere à pretensão ressarcitória, a prescrição ela não vai incidir porque é uma pretensão que é imprescritível pelo texto da própria Constituição Federal. Eu tenho algumas dúvidas no que se refere a esse processo, porque se a gente tiver uma auditoria lá do Censo Falando que traga indícios de dano ao erário, evidentemente eu acho que é prudente que a gente mantenha a continuidade do processo. Mas se tratar apenas de verificação de conformidade, de conformidade com o texto texto legal, eu não vejo utilidade nenhuma no prosseguimento nesses tipos de procedimento, né? Acho que a gente deveria arquivar processos antigos em que não vai ter utilidade alguma para o Tribunal de Contas e focar nossa atuação em processos mais recentes, que a gente possa, de uma forma mais efetiva, atuar. De modo que eu estou discordando do voto do conselheiro relator e, evidentemente, não cabe decadência. A decadência ocorreria em face de um direito potestativo, ou seja, por se tratar do exercício financeiro de 2004, a administração não pode hoje abrir um processo para fazer auditoria referente, mas em determinando a abertura do processo dentro do prazo decadencial de 5 anos, aqui não há de se falar em decadência, muito pelo contrário, mas prescrição de qualquer pretensão punitiva, eu acho que é algo que a gente deve discutir e até como uma política de controle externo para que a gente possa atuar em processos mais recentes, acolher a prescrição, e eu estou votando pelo arquivamento do processo. Senhora Raquel. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator com relação à preliminar, primeiro porque eu entendo que não ocorreu a decadência, a prescrição, como chama o recorrente não, o responsável, que na verdade, a meu ver, se trata de decadência, mas eu entendo que esse processo ele deve ser julgado, ele deve ser independentemente de pretensão punitiva, eu acho que ele tem que ter um resultado. Então, eu acompanho a preliminar, o voto do conselheiro relator preliminar. Conselheira Cleide. Senhor presidente, eu também vou acompanhar a preliminar do conselheiro Anselmo.
Vencido, conselheiro Rodrigo. Na preliminar, conselheiro Anselmo, pode passar. Só lembrando que isso aqui é um munus constitucional do Tribunal de Contas, tá? Julgamento de atos de gestão através de processo de auditoria ou inspeção em loco, como lá discriminado em nosso regimento interno e não outro tipo de procedimento que se caiba fazer a análise da prescrição, senhor presidente. Sendo assim, vencida, adiantando a situação do voto, alguns pontos foram considerados aqui. Ponto 1, a questão do subsídio dos vereadores. Consta no relatório técnico que a Câmara Municipal de São Miguel dos Milagres fixou, através do projeto de resolução número 1 de 2000, no seu artigo 1º, para o exercício de 2002, subsídios no valor de R$1.000, ipsilis como está aqui nas palavras dos técnicos. Na justificativa, o interessado alega a regularidade total dos subsídios, considerando-se os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Da análise em que verificamos aqui, que os subsídios dos vereadores de São Miguel dos Milagres seria na ordem de 5% do valor da receita corrente arrecadada. O dispositivo acima, ele não deixa assim tão evidente qual a receita a ser utilizada como base de cálculo para o subsídio dos vereadores, grosso modo. A receita arrecadada pelo município ou até mesmo do 10º recebido pela Câmara, a exemplo. Nenhum período a que se referiria. Embora os técnicos tenham trazido nos autos, de forma amostral, que o subsídio correspondera a R$1.000. Na justificativa apresentada pelo gestor, chama a atenção que nos meses de janeiro a março de 2002, o subsídio pago aos vereadores era de R$800. Contudo, nos meses seguintes, passou a ser de R$1.000. Porém, nos autos, não há qualquer normativos que tenha autorizado o reajuste citado. Tampouco foi possível verificar ou ratificar o valor inicial de R$800 em contrapartida à lei ou projeto de resolução encartada nos autos. O reajuste antes mencionado, caso efetivado no próprio exercício financeiro de 2002, sem a normatização adequada, o que não podemos aferir em virtude da falta de referencial específico no projeto de resolução, nas aspas, citado, ou informações trazidas nos autos, desatenderia a regra da legislatura disposta no artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal, tendo em vista que teria sido realizado dentro do período da legislatura, de 2001 a 2004, considerando-se aqui, inclusive, cito apenas para ilustrar, o recurso extraordinário 9494-253, São Paulo, a ministra relatora Ellen Grace, em que ela afirma que a jurisprudência daquele sodalista tem sido no sentido de que, desrespeito à regra da legislatura, configuraria ato lesivo, não só ao patrimônio material do poder público, mas também à moralidade administrativa, patrimônio moral da sociedade. Então, quanto a esse item, a nossa análise restou profundamente prejudicada pela falta de referencial específico. Quanto à verba de gabinete, apontaram os técnicos que, de acordo com a resolução 4 de 2001, de outubro de 2001, foi aprovada uma verba de gabinete no valor de R$200, tendo como finalidade as despesas com telefonia, postais, locomoção, combustíveis e outros. Na justificativa, o gestor informou que temos a informar que na época da fiscalização havia muita dificuldade com relação à liberação da denominada verba de gabinete / indenizatória, pelo simples fato de que esta Corte de Contas não tinha, na ocasião, uma posição definida no sentido de regulamentar estas verbas.
Já, inclusive, seria a hora de, o doutor Rodrigo tem um entendimento a respeito disso, de nós nos atentarmos para isso. Ocorrendo assim, por parte da equipe técnica deste tribunal, um desconforto para confirmar sua legalidade. Da análise. Novamente, os técnicos apenas relataram o fato e a sua pretensa regularidade. Contudo, foram verificadas diversas situações relacionadas às verbas de gabinete nos documentos apostados nos autos. O que chamou a atenção, como em outros processos, foi a aquisição nos autos, aparentemente, nos autos só tem despesas com combustível utilizando essa verba de gabinete. Não permite fazer um juízo de valor sobre outros gastos. O que chama a atenção é apenas aqui, assim, 3 aquisições de combustíveis numa mesma data e por um mesmo beneficiário, um quantitativo de quase 130 litros, que, assim, nos chama a atenção que, em regra, isso, de uma só vez, seria praticamente o dobro da capacidade de armazenamento dos veículos de porte médio de passeio. Na verdade, sem entrar na discussão, que há quem entenda que a instituição das verbas de gabinete, como, por exemplo, cito aqui um parecer do Ministério Público junto ao Estado, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, num processo um pouco mais recente, de 2016, publicado em fevereiro de 2009, dispõe que as verbas de gabinetes são plenamente compatíveis quando instituídas em caráter indenizatório e de recomposição. E que também, quando referisses integralmente a fatos, mas não à pessoa do vereador. Assim, nesse processo, o Ministério Público até pediu ressarcimento de valores pagos com gastos de caráter ordinário de uso comum, uso contínuo, entendendo que esses gastos seriam da alçada, da competência do gestor da unidade orçamentária, Câmara Municipal, no caso do seu presidente. Por outro lado, há entendimentos em que a instituição e o pagamento da verba seriam considerados irregulares, a exemplo dos posicionamentos tidos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no processo 2736-5 de 2010. E também o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sua cartilha denominada o Tribunal e a Gestão Financeira das Câmaras de Vereadores. Excelências, considerando a possibilidade da instituição de verba de gabinete para os edis e ou seu uso restrito, verifica-se que, pelo que consta dos autos, não houve concessão de valores a maior do que o previsto na regra de regência, embora tenha ficado evidenciado, apesar da pouca materialidade, a quebra sistemática da execução da despesa pública, segundo as disposições da Lei 4.320 de 64, especificamente contida em seu artigo 60, conforme demonstra aqui, que, na verdade, notas fiscais anteriores à emissão dos empenhos. Mas, pelo que consta dos autos, são 4 notas fiscais, cada uma de R$200, há quase 20 anos, não é isso? Representando R$800. Embora eu traga aqui também entendimento do Tribunal de Contas da União, que essa quebra sistemática da realização da despesa pública é algo que enfraquece o controle do patrimônio público, sendo, como na nossa normatização, também um ato grave de descumprimento legal. Quanto à sonegação dos documentos relatados pelos técnicos de excelência, aqui o gestor comprova que enviou o que foi solicitado
que foram contratos relativos a contabilista e advogado da Câmara Municipal, mas que, de fato, só os contratos foram enviados, não foram enviados nenhum procedimento administrativo que permite verificar a legalidade das contratações, o que também deixa prejudicado a nossa análise. Há também um outro achado, o quarto achado, que seria uma questão das diárias, onde os técnicos apontam que a Resolução 3 de 2001 aprovou diários no valor de R$100 para o custeio de viagens realizadas pelos vereadores. O gestor não se manifestou a respeito e os técnicos apenas informaram do fato, relatando a sua pretensa regularidade, mas sem acostar qualquer tipo de documento, mesmo de forma amostral, o que também torna prejudicada a nossa análise quanto a essa situação. Em decorrência disso, Excelências, algumas determinações que fazemos, e até de praxe, que seria a observância à normatização adequada quanto à fixação dos subsídios dos vereadores e seus reajustes, a necessidade e a possibilidade da instituição e utilização das verbas de gabinete, que, em regra, a Câmara de Vereadores, como um todo, representa uma única unidade orçamentária, tendo apenas também um único coordenador, que seria o seu presidente, observância ao treinamento ou a sequência correta dos estágios de execução da despesa pública, segundo a Lei 4320, e, evidentemente, colaboração com o Tribunal de Contas em suas auditorias e inspeções, evitando o sancionamento pela sonegação de documentos ou informações. E o meu voto, Excelência, vem no sentido de sugerir que nessa deliberação julgue as contas do gestor regular, com as ressalvas antes ditas aqui, para os seus efeitos legais, considerando, Excelência, a ressalva quanto à questão da quebra da sistemática da execução da despesa pública, conforme prevista na Lei 4.320, e que, pela pouca materialidade, entendi não suficiente para que essas contas fossem tidas como irregulares. É como voto, senhor presidente. Discussão, o voto do conselheiro Anselmo. Você quer falar de novo? Eu me abstenho de me manifestar no mérito, já que o processo não tramitou pelo Ministério Público. Então, continua a discussão. Votação, conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Presidente, apesar de ter um entendimento de que as verbas de gabinete não são devidas, ainda quando previstas em resolução normativa ou lei de iniciativa da Câmara Municipal, acho que é um tema que vem sendo discutido por outros tribunais e outros tribunais vêm entendendo que, a exemplo de São Paulo, Mato Grosso, me parece que Minas Gerais também, não queria citar sem ter a certeza absoluta. Rio Grande do Norte tem um temperamento mais moderado, ele permite, desde que em caráter ressarcitório, quando tem natureza, com a finalidade de indenizar o vereador pelo exercício da vereança, mas particularmente eu entendo que a verba de gabinete vai de encontro à finalidade e acaba se tornando um complemento de remuneração para o vereador, né, conforme os precedentes já citados aqui por mim, né? Todavia, eu votei inicialmente pelo arquivamento do processo e eu vou continuar mantendo esse entendimento, porque, ao meu entender, processo de auditoria difere completamente de prestação de contas, que tem uma tripla finalidade, que é justamente finalidade social, uma finalidade jurídica, uma finalidade econômica, para revelar o cenário econômico também, econômico-administrativo da unidade gestora, mas aqui é uma fiscalização lato sensu do tribunal que pode ser arquivada, sim, em razão da inutilidade de seu resultado
em virtude do decurso do tempo. Eu escutei atentamente o voto do conselheiro Anselmo e eu vi que inúmeras vezes ele citou que ficava prejudicada a análise em razão de não ter elementos, de não ter os normativos. Então, imagine o gestor se essas contas fossem pela irregularidade, a dificuldade que ele teria também para exercer o seu direito de defesa. De modo que eu mantenho o meu voto lá preliminar, que eu levantei pelo arquivamento do feito em razão da prescrição da pretensão punitiva e em razão da inexistência de qualquer indício de dano ao erário da Câmara Municipal daquele município. Conselheira Raquel. Conselheira Rosa. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Cleide. Acompanho o relator. Então, decido o conselheiro Rodrigo e os restantes voto com o relator. Excelências, trago o processo 7299. Tem algum equívoco aqui? Não. Pegou dos processos. O 7294 é esse anterior. Peraí, 7294. Ok. Que acabou sendo aceitado. Ok. Ok. Trago o processo, desculpa, 12936 de 2003. Ok. É o processo que cuida de auditoria, conforme estipulado lá na Constituição, nas Constituições federais e estadual, sob atos de gestão do senhor Antônio Guedes Cavalcante Filho, presidente da Câmara Municipal de Joaquim Gomes, durante o exercício financeiro de 2002. O processo à época foi inaugurado com o ofício presidencial 353 de 2003, datado de 2 de abril de 2003. Da auditoria, resultou o relatório AFDEFAFON 1515 de 2003, que elenca as seguintes situações: descumprimento do limite máximo de 70% com a folha de pagamento do Poder Legislativo, irregularidade do subsídio dos vereadores nas verbas de gabinetes e em diversas despesas executadas pela Câmara e também a sonegação de documentos. Em 31 de janeiro de 2012, o Pleno autorizou a concessão de contraditório de defesa ao interessado para que, no prazo de 15 dias, se manifestasse sobre o apurado no relatório dos técnicos 1515 de 2003. O gestor foi notificado no 28 de fevereiro de 2012 e em 5 de fevereiro de 2013, tendo em vista que até aquela data não havia apresentação de quaisquer manifestações ou documentos do gestor, concedendo-lhe mais 5 dias contados à notificação para atendimento da deliberação do tribunal. Em 3 de abril de 2013, o gestor solicitou prorrogação de prazo, tendo seu pedido deferido por mais 5 dias, que foi publicado em 8 de maio de 2013, porém não houve qualquer manifestação do interessado, conforme pesquisa realizada no Sistema Integrado Modular deste tribunal. Excelência da análise dos atos. Segundo os técnicos, quanto ao descumprimento do limite máximo de 70% com a folha de pagamento, estes apuraram que a Câmara gastou 83 inteiros e 24 centésimos por cento com folha de pagamento, em contrapartida com a receita recebida em 2002 no importe de R$ 356 mil.
os técnicos acostaram aos autos diversas requisições de duodécimo feitas pelo Poder Legislativo ao Executivo, que demonstram, de fato, esse valor de R$ 356 mil. Mas, pelas análises verificadas com base nas próprias documentações, verificamos que o Poder Legislativo não chegou a gastar 83,24%, mas apenas 60 inteiros e 52 centésimos por cento. Dos 356 mil, o máximo pela Constituição Federal atingiria o valor de R$ 250 mil e a Câmara executou R$ 215.600. Então, esse primeiro apontamento, entendi não tendo razão a equipe de auditoria quando da feitura dos seus cálculos. O pagamento de subsídios dos vereadores sem substrato legal. De fato, Excelência, aqui mesmo se obedecendo a regra da legislatura, a Lei 324 de 2000 previu que anualmente cada vereador receberia R$ 15.516, mas do total levantado nos autos chegou ao valor de R$ 18 mil, ou seja, há uma diferença anual por vereador de R$ 2.484 pagos sem substrato legal. Das verbas de gabinetes pagas sem substrato legal. Da mesma forma que o processo anterior, considere regular ou de uso restrito e uso de impossível instituição de verba de gabinete, encontramos que a resolução 36, que também é de 2000, fixara as verbas de gabinete em R$ 500. Do que consta dos autos, ao ano, esse valor chegaria a R$ 6 mil por vereador. E, no processo, conforme comprovação da própria presidente da Câmara, os valores pagos por vereador ao ano foi de R$ 7.200, fazendo-se, então, uma diferença de R$ 1.200 pagos sem o devido substrato normativo. Ao total, ao ano, chegamos à cifra de R$ 10.800. Quanto à questão de despesas diversas, o que houve aqui foram várias despesas de pequenos valores, R$ 1.700, de R$ 795 e de R$ 7.534. Nos autos, constam as cópias dos processos com a compra de medicamentos, R$ 1.800, arredondando, com a indicação do valor de compra e da classificação da despesa, acompanhada das notas fiscais, que comprovariam os gastos executados, diversos do que tinham apontado os técnicos, embora não tenhamos, do mesmo modo que é apontado pela auditoria, observado a presença das notas de empenho respectivas. As despesas apontadas pelos técnicos no valor de R$ 7.500, referentes à aquisição de medicamentos, material de construção e mercadorias diversas, foram classificadas como material de distribuição gratuita e também material de consumo, apresentando-se como capas de procedimentos administrativos, sem numeração de empenho, apenas com indicação da rubrica orçamentária e do valor, e de recibos de pagamentos que não permitem verificar o que se intentou adquirir de modo discriminado, nem mesmo se houve a prestação do serviço ou fornecimento do bem. Em alguns casos, nem os eventuais beneficiários das potenciais aquisições, a exemplo daquelas que seriam de distribuição gratuita ou de auxílios financeiros à pessoa física, ou de outros serviços de terceiros para pessoas físicas, estes últimos dois em valor bem mais irrisório de R$ 800. A ausência prévia de empenho, assim como do atesto, a liquidação, quanto à entrega dos bens adquiridos ou serviços prestados, violam as regras estabelecidas nos artigos 60
e 63, parágrafo 2º, inciso 3º, da Lei 4.320, de 64, desobedecendo assim os estágios da despesa pública, PM, liquidação e pagamento. Sobre o tema, o TCU se manifesta da seguinte forma, que entende que é ilegal a realização de despesas sem um prévio empenho, assim como constitui irregularidade o pagamento sem o detalhamento de serviços prestados e sem a liquidação das despesas realizadas, devendo estas estarem amparadas em documentos comprobatórios. No que diz respeito à sonegação de documentos referentes à contratação de veículos, de fato, a situação por 2 vezes, em 2 etapas, tanto essa de veículo, tanto esses da despesa de veículo, quanto os contratos de despesas diversas, aqui já declinado por nós, houve esse mesmo comportamento da auditoria solicitar a documentação e essa não ser apresentada pelo gestor. Aqui trago algumas determinações na mesma toada daquelas que já fiz no processo anterior, quanto à questão de fixação dos subsídios vereadores, da necessidade, possibilidade das verbas de gabinete, sobretudo os gastos efetuados com elas, no tocante à sua perfeita discriminação e não apenas a utilização de rubricas genéricas que nos permite conferir o que de fato foi adquirido ou para quem foi entregue, e também colaboração nas auditorias do tribunal, fornecendo as informações e os documentos solicitados. Excelência, tendo em vista o que aqui consta dos autos, eu trago o voto, diferente do outro, aqui pelo julgamento irregular dos atos de gestão do presidente da Câmara, Joaquim Gomes, no exercício financeiro de 2002, em razão de pagamento parte dos subsídios e das verbas de gabinetes sem um substrato normativo, a grave violação legal à norma regulamentar de natureza contábil e financeira, conforme consta em nossos normativos, e o fato se deu em virtude da não observância do encaminhamento da sequência correta dos estágios de execução da despesa pública, e aqui, tendo em vista o pagamento desses valores e também, excelências, claro, aqui a questão da sonegação dos documentos e informações ao Tribunal de Contas quando a realização da auditoria. Lembrando que é um processo de 2002, aqui eu não trago nenhum sancionamento, nenhuma multa ao gestor, mas em função de R$ 10.800 terem sido pagos sem substrato normativo, contra as verbas de gabinete, considerando a possibilidade de sua concessão, e de R$ 22.356 diferença salarial sem um devido suporte normativo também, nesse aspecto, eu estou aqui imputando, levantando débito no valor de R$ 33.156 ao gestor da Câmara Municipal de Joaquim Gomes durante o exercício financeiro de 2002. É o meu voto, senhor presidente. Estela. Eu queria fazer só uma consideração, né? Quando a gente fala aqui em auditoria na Câmara Municipal, e a gente aqui está dando tratamento a essa auditoria da Câmara Municipal como contas de gestão, né? O meu questionamento é, as contas de gestão do exercício 2002 foram julgadas? Porque o meu questionamento, assim, diante desse primeiro apontamento de não atendimento ao limite de 70% para gasto com folha, por mais que ele tenha sido afastado, mas eu trago ele por ser um elemento, assim, básico da análise das contas de gestão de uma Câmara Municipal.
Se essa falha, se fosse realmente confirmada e tivesse sido substrato para uma decisão nas contas de gestão, já que não se trata de contas de chefe do executivo, né? O presidente da Câmara Municipal, ele apresenta contas de gestão anualmente, né? Então, se nessas contas de gestão referentes ao exercício 2002, esses fatos tivessem sido determinantes para um julgamento irregular, a gente teria agora um novo julgamento irregular com base nos mesmos fatos? Ou esses fatos deveriam ser trazidos para as contas de gestão para lá influenciarem no julgamento? Né? O meu questionamento é só esse, porque quando a gente trata de chefe do executivo, há uma diferença muito nítida. Né? A auditoria ela vai se converter num processo administrativo em havendo dano, em havendo irregularidades, que vão levar ao julgamento dos atos de gestão. Mas aqui, em se tratando de um gestor que já apresenta anualmente as contas de gestão, não haveria um duplo julgamento com base nos mesmos fatos? Excelência, eu acredito que não, que até a sistemática de contas de gestão e contas de governo, só recentemente ela foi normatizada pelo tribunal. Até então, o tribunal tinha a praxe que, quando não tinha uma inspeção em loco, uma auditoria, adotar com contas de gestão dos presidentes da Câmara, pior até, o balancete enviado no mês de dezembro. Sempre foi dessa forma. Como aqui, a presidência da Corte, à época, autorizou a realização da presente auditoria por meio do ofício tal, datado de 2 de abril de 2003, com o objetivo de inspecionar os documentos de receitas e despesas, bem como a respectiva aplicação, aqui eu entendo que todos os atos de gestão eles estão sendo fiscalizados. Então, esta auditoria, como era a praxe adotada pelo Tribunal de Contas, elas seriam praticamente o julgamento dos atos de gestão daquele presidente de Câmara. Por isso, eu acho que não haveria um duplo julgamento de quaisquer atos de gestão de um mesmo gestor de Câmara Municipal. Certo. Mas assim, não há uma informação sobre contas de gestão do exercício 2002 da Câmara? Não existe. Certo. Um outro questionamento que eu teria é se, quando da notificação do gestor, já havia essa quantificação de débito, e se, quando lhe foi oportunizada a defesa, se ele tinha a ciência da imputação desses valores de débito a ele em decorrência de pagamento sem embasamento legal. Não, a quantificação, como foi calculada aqui por nós, não. Embora ele tenha sido notificado a responder pelos itens constantes dos relatórios, do relatório 155 de 2003, quais sejam aquela diferença salarial, a irregularidade no subsídio dos vereadores, na reserva de gabinete e em diversas despesas executadas pela Câmara e pela sonegação. O meu questionamento é só para a gente esclarecer se o contraditório ele foi realmente efetivo, oportunizando a ele conhecer tudo o que lhe era imputado, porque ao se apontar no relatório de auditoria que houve um pagamento irregular, o gestor pode presumir, já que isso não é uma coisa que está expressa, ele pode presumir que seria um dano imputável aos beneficiários, por exemplo. Então, o meu questionamento é se ficou claro para o gestor, no momento da notificação, de que aquele valor, aquele dano, lhe seria imputado, no caso de admitida a irregularidade. Só para a gente não dar seguimento com a possibilidade de uma futura nulidade. Olha, eu não posso aqui me substituir ao gestor para saber se ficou claro a ele. Agora que, de fato, ele foi aqui instigado a se manifestar pela irregularidade tanto dos subsídios quanto das verbas de gabinete e tendo comparecido no processo em 2013 para solicitar prorrogação de prazo para atender o que estava no relatório da diretoria técnica e depois não tendo mais comparecido aos autos, era perfeitamente, no meu sentir, possível que ele entendesse que, se algo irregular, que porventura alguma sanção, alguma consequência disso teria.
Mas não, Excelência, não nos valores aqui levantados por nós, que não é algo que envolva maiores conhecimentos matemáticos, apenas conhecimentos de aritmética básica, do referencial contido no instrumento normativo, do valor que a presidente de Câmara informa que paga cada vereador e daí extraído a diferença que não foi paga através com um substrato normativo adequado.